No final de semana, tivemos o último feriadão prolongado deste ano de 2024. E mesmo com a previsão de frio, as praias ficaram totalmente lotadas, né? Praias aqui de São Paulo, principalmente. E chama atenção pelo fascínio que as pessoas têm pelo mar. Em caminhar pela orla, em ver as ondas. E eu fico muito curioso com esse sentimento de atração que o ser humano tem com o mar. Bom, vale lembrar que 75% da população brasileira reside não propriamente nas praias, mas em proximidades das praias. Isso vem lá da descoberta do Brasil, depois com a divisão das 5 de junho, o ano é 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, que volta hoje ao vivo. Ontem tivemos aí um probleminha na parte técnica, e aí reprisamos o programa da semana passada, e hoje estamos aqui ao vivo para mais uma edição do Farol de Limeira. Contato agora com José Antônio Encinas, que vem trazendo informações e novidades. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Bacana. Bom, Zé, vamos colocar a conversa em dia, mas eu preciso colocar alguns assuntos antes que eu os esqueça. Eu vi ontem uma declaração falando de esportes agora, que esse Paquetá aí está cada vez mais enrolado, hein, Zé? O que você está achando dessa história? Ah, Beto, tá enrolado sim, viu, Beto? E o Dorival Júnior, né, insistiu na convocação dele, né, Beto? Realmente ele é um excelente jogador, né, Beto? Até disputou a última Copa do Mundo. Ele tem aquelas características, Beto, de um volante ali, que ele marca forte e também entra na área, faz gols, né? É aquele jogador que é muito bom você ter no time. Jogador assim, moderno, né? Aquele que marca forte, fica em cima, né, dos adversários e, no entanto, quando o seu time, né, no caso, e a seleção estão com a posse de bola, Beto, ele tem uma presença de área importante, né? É aquele meia, volante ali que faz bastante gols. Então é um jogador importante, mas ele está com essa pendência aí, Beto, de problemas aí com apostas, né? Ele teria tomado alguns cartões amarelos, Beto, e quando, né, as casas de apostas fizeram aquela análise, observaram que muitas pessoas apostaram que ele tomaria cartão amarelo. Isso causa uma certa desconfiança. E eles foram apurando, Beto, da onde partiam aquelas apostas. E essas apostas partiam do Rio de Janeiro, né, e especificamente de pessoas que o Paquetá conhecia, né? Mesmo que não fossem talvez parentes, mas eram pessoas conhecidas dele, né? E aí eles têm uma lei muito rigorosa lá na Inglaterra, Beto, em relação a isso, né? Então, se a pessoa participa de qualquer forma que seja, né,
ela é enquadrada ali e é levada a julgamento. E a tendência, Beto, é de que ele seja punido, né? A gente tenha outros casos semelhantes de jogadores que pegaram até 6 anos de punição, e teve casos, Beto, que o jogador ele pegou uma punição aquela de ele ser buscando drogas. E aí a guarda foi junto, apoiou, né, com vários de seus agentes, e mais o cão, né, um pastor alemão, Bono, que fez aí a descoberta de onde estava essa droga lá na chácara, Beto, numa casa aí, né, na zona rural de Limeira. Então, apoio aí então da guarda com a Polícia Civil de São Paulo, Beto. Tá bom. Agora você vem registrando um acidente ou um incidente que aconteceu lá nas imediações da Limeira Corderópolis, Beto, quantas e quantas vezes eu não trouxe aqui para você, né, Beto, que algum prédio público, alguma repartição ficou sem poder funcionar por causa daqueles furtos de cabos elétricos, cabos telefônicos durante a madrugada, né? E desta vez, Beto, né, a pessoa que estava provavelmente fazendo esse furto acabou levando a pior. O caso, Beto, aconteceu aí é, na manhã de ontem, né? Acabaram descobrindo, Beto, o corpo de um homem que estava ao lado de um poste de energia elétrica, Beto. Então, tudo indica, né? Inclusive o próprio laudo, né? Depois da necrópsia, Beto, indicou, né, que a pessoa acabou morrendo. A expressão, Beto, usada aí tecnicamente é eletroplessão, é isso mesmo, eletroplessão. Eu até busquei aqui no dicionário porque dá a impressão que está escrito errado, né? Mas é isso mesmo. Isso significa, Beto, que a pessoa sofreu uma descarga elétrica muito forte aí, acidental, né? E acaba morrendo na hora, Beto. É uma coisa muito forte. Então, essa pessoa, Beto, que até tem o nome dele aqui, Ricardo Gomes de Oliveira, 43 anos, ao que tudo indica também era morador de rua. Provavelmente ele foi tentar furtar os cabos, Beto, para poder depois vender, né? E conseguir comprar alguma droga, alguma bebida. Então aconteceu isso, Beto. Então esse Ricardo, né? O Ricardo Gomes de Oliveira levou a pior. Ele foi tentar furtar cabos de energia elétrica, tomou uma descarga ali muito forte e acabou morrendo no local. E o corpo dele foi encontrado na manhã de ontem por funcionários da Electro, que foram até o local para fazer aí, eles perceberam que estava com problema de energia elétrica naquele local, foram até lá, encontraram o corpo do Ricardo, e aí chamaram, né, o pessoal aí da funerária para recolher o corpo, que passou por necrópsia, né, pela autópsia, e foi o laudo apontou que ele realmente sofreu uma descarga elétrica muito forte e acabou morrendo no local. Ô Zé, e pra gente arrematar, tem uma cena milionária aí, né? Oi? Teve uma cena? Oi, Beto, não entendi. Oi, Beto. Tá bom, Zé, não, deu uma interrupção aqui, mas tudo bem, tudo em paz agora. Ah, tá. Agora voltou, agora estou te ouvindo. Não, tá, não, agora tá tranquilo. Zé, então é isso aí. Então foi uma fatalidade, na verdade, e aí tem... Ô Zé, mas isso tem ocorrido com frequência, né? Esse tipo de... Sim, é aquilo que eu falo para você. A gente tem esses casos, Beto, aí aos montes, né? Quase todos os dias a gente encontra notícias de furto de cabos aqui em Limeira. Seja, né, Beto, em repartições públicas, escolas, postos de saúde, laboratórios, até em residências em construção também, Beto. É muito comum a pessoa chega no dia seguinte lá, o pedreiro, para trabalhar. Vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está conectado conosco. Bontorin, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, de volta ao vivo agora, né? E só para complementar essa fala do Antônio, do Encinas, do Zé Antônio Encinas, essa questão dos furtos em repartições públicas, em escolas,
em postos de saúde e outras repartições, ela é deixado o seu trabalho primordial, né? Hoje, em Limeira, por exemplo, a GCM funciona quase como que uma SWAT, né? Do que como uma protetora dos bens públicos, daí esse aumento nos furtos, né? E se nós fizermos uma pesquisa junto a essas ocorrências, com certeza, a partir do momento em que a GCM preferiu atuar junto às polícias militares e civil na elucidação, na busca por criminosos, na perseguição, no combate ao crime, nós veremos que esses tipos de furtos aumentaram gradativamente e hoje são praticamente diários, Beto. É uma parte depois de Bolsonaro e de seus seguidores, como se só eles pudessem utilizar a camisa, e acabou sendo, de fato, por 4 anos no seu governo, né, uma cor utilizada, um uniforme utilizado que muita gente deixou de utilizar. Muita gente, é evidente, porque a camisa original é muito cara, a gente sabe disso, né? Deixou de utilizar justamente por essa conotação política que deram para ela, né? Então eu fiz essa analogia dessa questão, trazendo esse fato importante, né? Ou seja, o orgulho que o brasileiro tem em vestir a camisa da seleção brasileira, referente ao esporte, ao futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, né? Então a gente não poderia ter tido essa apropriação, e eu gosto de citar isso, inclusive, como roubo de direito de uso, né? Furto, assalto de direito de uso mesmo, de um uniforme esportivo para se transformar em um uniforme político. Esperamos que isso deixe de acontecer e também que que se interrompa essa questão do uso da cor vermelha como sendo uma coisa negativa, né? Porque a gente sabe que o vermelho está em todos os lugares também, né? É uma cor, de fato, bastante chamativa, e tem que se deixar de lado esse uso pejorativo da cor, né? E, como eu sempre digo, né, como eles gostavam de dizer durante o período eleitoral, nossa bandeira jamais será vermelha, e não é. A bandeira brasileira é verde, amarelo, azul e branco, sempre vai ser, a não ser que um dia nós tenhamos uma guinada extrema no país, né? Mas ela vai continuar sendo verde e amarelo, as cores do símbolo nacional, dos símbolos nacionais vão continuar sendo verde, mas não vejo que possa haver distinção em quem vai usá-la ou não, a não ser pelo preço, né? É verdade. Ô, Motorim, eu vou pedir para você para sair e entrar novamente, que está dando um delay um pouco longo, para que a gente restaure a qualidade da imagem e do som aqui no nosso programa. Enquanto isso, lembrando mais uma vez, né, daqui a pouquinho, a participação de Leilani de Paulo. Inclusive tem um caso curioso que eu vou citar logo na abertura da nossa conversa, do nosso bate-papo. Um empresário simplesmente distribuiu dezenas de outdoors em busca de uma namorada. Ele está viúvo há 4 anos e não quer passar o Dia dos Namorados sozinho novamente. Vamos ver se já retomamos o contato com o Bontorim, que eu tenho mais assuntos. Agora sim, Bontorim, estava dando aí um delayzinho meio chato no finalzinho da sua exposição. Ainda está travado, agora travou de vez, né? Lembrando, amanhã, mais uma vez, participação ao vivo da colunista de moda e variedades da Tribuna de Limeira, Karina Penteado, estará aqui na segunda parte, no segundo bloco do nosso programa. E possivelmente na sexta-feira vamos falar também da quermesse da Catedral de Nossa Senhora das Dores, que começa nesta sexta-feira, no dia 7. Mas o Biden também está... Um deles é a questão mesmo de querer colocar a carreira em primeiro lugar. Eu vejo nisso. Eu vejo que é essa necessidade de estar provendo a segurança que os homens não estão.
provendo a elas. Ou seja, elas estão casando mais tarde, focando mais na carreira, porque isso está dando mais segurança a elas, e isso está postergando ou anulando a maternidade. Então, eu falo que, na verdade, está faltando esse posicionamento do patriarca e da matriarca, de constituir uma família. E ali, os dois, como casal, tornar-se uma família mediante a vinda dos seus filhos e ali prosperar nesse matrimônio. Então, esse formato que era padrão e natural dos nossos ancestrais, onde as mulheres cuidavam do lar, dos filhos, da educação, a educação escolar, espiritual, a nutrição, isso se perdeu. E é isso que eu chamo a atenção das mulheres, porque a mulher não foi feita para prover a segurança e o provimento financeiro da família. Mas o que está acontecendo hoje? O fato delas estarem realmente desprotegidas está fazendo com que elas deixem de lado essa questão de fazer um filho para constituir uma família. Então, elas estão colocando em primeiro lugar a carreira, Roberto. E isso, muitas vezes, a mulher até tem o desejo de ser mãe, mas ela não está dando conta de tudo isso, porque ela se sente sozinha nessa obrigação que às vezes a sociedade impõe a hora que. Tem uma outra questão também, Liliane, a vida de uns anos para cá, ela, tudo bem, todos estamos mais conectados, etc e tal, mas a vida tem se tornado mais difícil. Você acredita que algumas mulheres, até por não encontrarem segurança, como você falou, né, de proverem suas próprias vidas ao lado de alguém, têm pensado duas vezes mesmo de trazer ao mundo uma. O acesso a todas as coisas de vício é muito maior do que antigamente. Então, eu vejo assim, os hábitos mesmo. Quem educa? Hábito alimentar. Quem que educa? É dentro de casa. Então, o que eu vejo são mulheres, às vezes, querendo fazer um filho ali e tal, mas não tendo tempo de cuidar dos seus filhos. Então, nessa situação, eu falo, não tenha. Porque o filho demanda tempo, Roberto. Eu quis muito ser mãe. Eu falo que a maternidade é a coisa mais linda do mundo, porque eu vivi realmente, plenamente os 9 meses. Eu dei aula o tempo todo na academia, então eu vivenciei essa experiência de maternar, de estar ali gerando uma vida e se exercitando, que é uma coisa fantástica. Eu treino grávidas, e eu falo o quanto é benéfico você se exercitar estando grávida, isso se você puder, porque tem mulheres que realmente têm uma complicação durante a gestação e precisa de repouso absoluto. Mas falando de uma grávida normal, ela pode se exercitar e é muito benéfico. E eu sempre tive o privilégio, já treinei mais de 15 mulheres grávidas. Então, eu gosto muito desse momento. E eu só pude ser uma profissional melhor para uma gestante hora que eu gestei. E eu coloquei esse corpo em movimento estando grávida, que é uma experiência incrível. E meu filho nasceu extremamente saudável. Então, isso é muito bom. Então, eu falo que você tem que estar pronta para essa maternidade, não só a questão biológica, o relógio biológico apitou, eu tenho que sair correndo para fazer um filho. Eu tenho que estar pronta mesmo mentalmente. Como educar, como ser mãe, como interromper a tua carreira, como ganhar menos dinheiro, porque agora eu tenho que cuidar de um filho. Eu vou estar nesse momento de maternar. É um chamado, Roberto, é uma fase. É uma fase arquetípica da mulher muito importante. É um chamado. E mesmo você tendo filho, dando à luz a um filho, nem sempre você aceita a maternidade. Você pode gerar um filho, dar à luz, mas você nega a maternidade, você delega. E isso é um ato de irresponsabilidade dentro da maternidade, porque essa criança é carente, essa criança não constituiu a sua autoestima. Ela já vai ter uma fase, de repente, oral que não foi suprida. E se ela não é suprida nessa fase oral, o que que ela pode se tornar amanhã? Um adulto que vai comer compulsivamente, que vai buscar nos seus vícios de fumar, de beber, porque não houve uma nutrição, principalmente no primeiro setênio. Então, eu sempre oriento.
Cuide no primeiro setênio, é fundamental, mãe. Depois dos 7, o filho vai para o universo do pai, do mundo. Mas o de 1 a 7 anos é muito importante. Há muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu parei bastante a minha vida profissional, viu, Roberto? Diminui bastante, porque antes eu falava, eu sempre digo isso, eu tinha 12 horas para trabalhar. Então, era muito fácil isso. Então, eu trabalhava manhã, tarde, noite, enfim, eu não tinha outro ser para cuidar e para educar e para se preocupar, porque hoje eu vejo muito pai e mãe delegando a educação a um celular. A criança está o tempo todo sendo hiperestimulada com um aparelho eletrônico e aquilo está danificando uma estrutura familiar e todo o processo cognitivo de aprendizado, motor e psíquico de uma criança. Então, eles estão tão cansados por uma rotina exaustiva mesmo de trabalhar. Os dois trabalham. E às vezes a mãe também está nesse vício de celular porque não está afim de educar. Educar cansa, Roberto. É cansativo falar todos os dias a mesma coisa. Só que nós não podemos esquecer que os nossos pais fizeram isso por nós também. Só que nós estamos vivendo nesse mundo altamente estimulado por dopamina rápida, né? Prazeres e compensações rápidas. E agora um tablet e um celular está funcionando como uma babá para o nosso filho. Tó, fica quietinho aí que a mamãe vai jantar agora, tá? Tó o celular. Antigamente a criança só tinha uma estimulação dentro de casa com um joguinho ou então uma televisão. Agora não, agora ele está saindo, ele está indo para a praia com o celular na mão. Ele está sentado tomando sol na praia, mas ele não está nem conectado com a natureza, porque ele está jogando na cadeira de praia. E eu observo isso. Sai para almoçar, todos na mesa estão com o celular. Então, isso é triste, é uma realidade muito triste. Então, eu vejo que os pais não têm que estar muito atentos a isso, a essa oferta demasiada dessa estimulação precoce na mão de uma criança. Porque isso está sendo uma negligência de pai e mãe. Eu estou terceirizando a educação para um joguinho, para um YouTube. E isso não é nada construtivo. E isso é extremamente. Eu falo que isso daí já é uma droga na cabeça de uma criança. Amanhã ela vai procurar o quê? Qual é a dopamina que ela vai buscar lá fora? Porque daqui a pouco esse jogo não vai ser suficiente. Então é isso que eu sempre chamo a atenção, é isso que eu estou preocupada nessa geração de crianças, nessa geração de mães que estão extremamente cansadas. Não estou aqui para julgar. Nós estamos muitas vezes sendo exigidas demais, onde nós estamos deixando de cuidar do bem mais precioso da nossa vida, que são os nossos filhos. Bacana. É isso aí. Bom, semana que vem, Nelani, tudo indica que teremos uma participação no Dia dos Namorados. Eu até queria adiantar o assunto, vou pedir para o nosso operador, o J. Neto, colocar aí. Olha lá, um carioca gastou R$40 mil para distribuir 50 outdoors lá no Rio de Janeiro. Procura-se uma namorada. Ele estava cansado de entrar nesses sites, né, de relacionamento. Aí ele resolveu colocar. Tem mais de 500 interessadas e aí ele não quer passar o Dia dos Namorados solitário. Olha, podemos falar sobre isso, viu? Porque muitas pessoas querem namorar, mas não estão disponíveis para o namoro e muito menos para casamento. Então, para você arrumar um namorado, primeiro você tem que estar disponível. E outra questão muito importante é você se namorar antes de namorar alguém. A importância de estar na sua solitude, estar confortável na própria pele e que você possa se tornar uma pessoa magnética e não dependente emocional. Porque se você quer atrair um homem com valores e princípios, primeiro você vai ter que se tornar essa mulher de virtudes. Falaremos sobre isso na próxima semana, minha amiga. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Lembrando que você pode recuperar a entrevista da Leilani daqui a pouquinho no site, no portal da Tribuna de Limeira e no Farol também. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Curta esse mês junino com muitas festas. Adoro o friozinho, vamos tomar uns vinhos, queijos, é muito bom, né? E colocar roupa bonita, que adoro o inverno para a gente se produzir mais. É isso aí. Valeu, até semana que vem. Até. Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. E agora a conclusão do nosso programa com o comentário
boletim, né? Melhor dizendo, do nosso companheiro César Roberto, e depois a conclusão com o Ricardo Galzerano. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, Libertadores da América em jogo atrasado. O Grêmio ontem foi até o Chile e venceu o Huachipato pelo placar de 1-0. O gol do Grêmio foi marcado pelo Diego Costa logo no começo do jogo. E essa partida, Beto, debaixo de muita chuva, campo alagado, o goleiro do Grêmio, Marquezin, argentino Marquezin, salvou o Grêmio no segundo tempo. Enfim, um jogo muito interessante. Com essa vitória ontem de 1-0, o Grêmio agora soma 9 pontos, é o segundo colocado no grupo C, atrás do The Strongs da Bolívia, que é o primeiro com 10. Só que o Grêmio ainda tem mais um jogo. Jogará no próximo sábado contra o Estudiantes da Argentina, lá em Curitiba, no Couto Pereira. O Grêmio passando, ele lidera o grupo. E isto acontecendo, ele vai enfrentar o Peñarol. Caso contrário, caso o Grêmio termine em segundo lugar no grupo, ele vai enfrentar o Fluminense. Portanto, ontem Grêmio 1, o Huachipato do Chile 0. Sul-Americana, Beto, ontem também time gaúcho em campo. O Internacional, em jogo atrasado, venceu o Real Tomayapo da Bolívia por 2-0. Com esta vitória, o Internacional é o terceiro colocado no grupo com 8 pontos ganhos. Vai enfrentar o Belgrano, que é o líder, né, deste grupo, já com 12 pontos ganhos, classificado em primeiro lugar. O Inter vai enfrentar no próximo sábado o Delfim, jogo marcado para Caxias do Sul. O Internacional ganhando esta partida, ele vai se classificar em segundo do grupo e vai passar para a próxima fase da Sul-Americana. Série B do Brasileiro, Beto, ontem 2 partidas. O Mirassol venceu o Guarani por 3-0. Que situação, Júnior Rocha, hein? Ex-técnico da Internacional. O Guarani é o último colocado na Série B do Brasileiro. Ontem também, lá no Belém do Pará, o Paysandu venceu o América Mineiro por 2-0. Amistosos de seleções pelo mundo, Beto, nós tivemos ontem Portugal goleando a Finlândia por 4-2. Hoje nós teremos México e Uruguai, Espanha e Andorra, França e Luxemburgo. O Brasil jogará amistosamente no próximo sábado contra o México, lá nos Estados Unidos. Em relação ao internacional, Beto, neste momento o Leão treina lá no seu CT no Horto Florestal, visando o jogo do próximo domingo, 6h30 da noite, em Maringá contra o Maringá, na última rodada deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D. A Inter que faz uma grande campanha, hein? No geral, a Inter está entre os 4 primeiros colocados de toda a competição. Bela campanha do Leão nesta Série D do Brasileiro. Vencendo o Maringá no próximo domingo em Maringá, a Inter já dará um grande passo visando a classificação para a próxima fase deste campeonato. Perfeito? São as informações do esporte nesta manhã de quarta-feira, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, encerramento de empresas, contabilidade em geral, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa quarta para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio.
Existe um velho ditado americano que diz: follow the money. Siga o dinheiro. É onde as coisas caminham. Não adianta fugir dessa realidade. E parece que muita gente, inclusive o nosso governo, não percebe disso. Rompe relações com Israel, fica do lado do grupo terrorista Hamas. Israel, que é um dos maiores inovadores tecnológicos, portadores de tecnologia e de grandes avanços para várias áreas, inclusive da medicina, etc. e tal. Não. O Lula resolve ficar do lado do grupo terrorista Hamas. Em vez de estreitar laços com os Estados Unidos, prefere fazer um discurso, fez essa semana um discurso, falando bem de Cuba, que o povo lá agora tem dignidade. Que dignidade é essa que não tem liberdade nenhuma? Se você faz oposição, vai para a cadeia. Amigo do ditador da Venezuela, do ditador da Nicarágua. Em vez de ele seguir os bons para atrair investimentos para o Brasil, ele fica paparicando os ruins. Um dos resultados está aí, ó. Saiu dados que investidores brasileiros tiraram do país, só esse ano, 35 bilhões de reais. 35 bilhões que foram embora. Siga o dinheiro. O investidor não é bobo. Ele vê que a economia patina, que o governo toma decisões contrárias à lógica, ao bom senso. Ele vai aplicar o dinheiro lá fora. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Aprendi isso com a minha mãe lá atrás. E o governo Lula continua insistindo em errar. Ninguém abre os olhos dessa esquerda que está no poder, anacrônica, que vive no século XIX, nem no século XX. E quem vai pagar o pato é isso, futuramente, proximamente, é a própria população. Se não houver mudanças radicais, principalmente na visão político-econômica deste governo, o que me parece ser bastante difícil.